Então, bem-vindos ao curso do Laboratório de Máquinas Elétricas. Com a surpresa que a pandemia nos trouxe, tentamos postergar as aulas de laboratório, mas chegou num ponto que não tinha mais condição. Então, o departamento decidiu gravar aulas que serão complementadas por relatórios que os participantes do curso deverão fazer explicando aquilo que observaram nos vídeos. Esse esforço mobilizou tanto os funcionários do Laboratório de Máquinas, o Sérgio Ferreira, o André Barbosa, como o professor Elkin Rodrigues e alguns alunos que estão participando desse projeto piloto. A ideia das aulas serão 6 aulas, 2 para máquina síncrona, 2 para motor de corrente contínua e 2 para motor de indução, com o objetivo de chamar a atenção de elementos fundamentais dessas máquinas que mostram as diferenças de umas para as outras no seu comportamento, quando na verdade todas as máquinas pertencem a uma mesma família. Todas elas estão regidas pelas equações de Maxwell. É interessante começarmos observando aqui o estator das máquinas de corrente alternada. Ele vale para uma máquina síncrona quanto para uma máquina de corrente contínua. As 3 fases estão indicadas aqui com cores diferentes, azul, vermelho e branco. Eu chamo a atenção que cada fase é constituída de 2 bobinas. Existem 2 bobinas azuis, 2 vermelhas e 2 brancas. Isto é uma possibilidade. A vantagem desse tipo de configuração é que permite a conexão em série paralelo dessas bobinas e também em arranjos I delta e estrela, que vão permitir diferentes níveis de tensão. Além disso, esse tipo de máquina, com 2 enrolamentos por fase, permite uma configuração que vai ser estudada na experiência de motor de indução, que é a configuração da Lander, que já pode ser entendida com essa situação aqui. Percebam, as 2 bobinas em vermelho poderiam estar percorridas por correntes que produzissem um campo numa única direção. Então teríamos uma máquina de 2 polos apenas. Esses 2 polos se fechariam pelo ferro. E as correntes nessas bobinas em vermelho poderiam ser feitas de tal forma que os campos se colocassem em oposição e que para o circuito magnético se fechar, elas teriam que forçar na criação de 2 novos polos. Esses 2 novos polos são chamados de polos consequentes, porque eles não foram polos impostos pelas correntes que passam por bobinas. Um outro detalhe interessante é que para esse tipo de configuração da Lander ser viável, o passo da bobina não pode ser um passo pleno, tem que ser um passo de 50% para ter espaço para o polo consequente se apresentar. Ainda nessa própria máquina, é possível perceber o tipo de arranjo dos enrolamentos, que aqui é chamado imbricado. O vermelho, um vermelho termina ali, o segundo vermelho depois e o terceiro no outro ponto. Então, todas as bobinas têm o mesmo tamanho, elas não são concêntricas e formam uma montagem que segue um determinado padrão. Outro detalhe importante nessa máquina é notar que cada ranhura é percorrida por bobinas de cores diferentes. Isso daí é chamado uma configuração em camada dupla. Existe uma outra forma de arrumar os enrolamentos de uma máquina de corrente alternada que está representado aqui nesse pequeno motor, onde pode-se notar que as bobinas elas não estão mais na forma imbricada, elas são concêntricas. Tem uma bobina um pouquinho menor, depois outra um pouco maior e uma terceira maior ainda. Isso daí é chamado um arranjo concêntrico, porque todas as espiras têm um centro comum. Existem vantagens e desvantagens em cada uma dessas
configurações. Bem, isso no que diz respeito ao estator das máquinas síncronas e de indução. O rotor na máquina síncrona, ele é constituído por eletroímãs, ou podem ser ímãs permanentes também. Aqui está representado o rotor de uma máquina síncrona. Uma característica para se saber que máquina que está olhando, se tratando, muitas vezes pode ser vista apenas pelo eixo, os anéis do eixo. Eles fazem quase como o papel dos anéis que as pessoas trazem. Por exemplo, eu tenho um anel no dedo, na mão esquerda eu sou casado, se fosse na mão direita eu era noivo. Se eu tivesse 2 anéis, eu era um viúvo. Aqui, se eu olho o eixo de uma máquina e vejo 2 anéis, isso é um sinal de que trata-se de uma máquina síncrona e eu preciso de um terminal positivo e negativo para levar as correntes para alimentar o campo da máquina. Perceba aqui do lado, tem um motor de corrente contínua. O campo que na máquina síncrona está no rotor, na máquina de corrente contínua está no estator. Aqui é o campo dessa máquina de corrente contínua. Então, percebam aí já uma similaridade. Aproveitando essa situação, da mesma forma que existem enrolamentos de armadura para a máquina síncrona e para o motor de indução, para a máquina de corrente contínua também tem esses enrolamentos. Só que os enrolamentos da máquina de corrente contínua, os enrolamentos de armadura, estão no rotor. Isso é necessário para a retificação mecânica que é feita pelo comutador. Quando as máquinas de corrente contínua foram desenvolvidas, não havia condição de se fazer uma retificação que não fosse uma retificação mecânica. Daí a necessidade da armadura da máquina de corrente contínua está no rotor. Veja a similaridade da máquina síncrona e a máquina de corrente contínua. Quase que uma é a outra vestida ao avesso. Na máquina de corrente contínua, o campo está no estator, a armadura está no rotor. Na máquina síncrona, o campo está no rotor e a armadura está no estator. Basicamente, 2 tipos de rotor da máquina de indução. A chamada gaiola de esquilo, que é a mais comum, é uma verdadeira gaiola de condutores que podem ser de cobre ou de alumínio embebidas em ferro. E tem o chamado rotor bobinado, onde você tem no rotor enrolamentos muito semelhantes ao que você tem no estator do motor de indução. Novamente, aqui aquela ideia do anel, você nota que nesse eixo tem 3 anéis, para dar acesso às 3 fases do rotor do motor de indução. No motor gaiola de esquilo não tem necessidade disso. O motor gaiola de esquilo ainda tem uma grande vantagem, que se eu mudo o número de polos do estator, pelo aquele princípio do Dalander que falamos anteriormente, não é necessário fazer mudança nenhuma no rotor. Ele funciona como se fosse um espelho daquela máquina. Então, no curso nós vamos nos dedicar ao motor de indução de gaiola de esquilo. Nós temos essa bancada, aqui tem um motor de corrente contínua, o outro que está acoplado vai fazer apenas o papel da carga. Nós vamos atentar principalmente nesse motor e avaliar como que é possível controlar a velocidade dessa máquina, variando a tensão da armadura ou a tensão de campo, e mostrar quais são as implicações de uma solução ou da outra. Essa é a bancada da máquina de corrente contínua, que está ali embaixo. A carga, nesse caso, não será feita por outro motor de corrente contínua, como na bancada anterior, mas por um freio de correntes parasitas. É um freio de material condutor, no caso alumínio, que ao aplicar correntes nessas bobinas, eu induzo corrente e provoco uma frenagem. Em lugar de alimentar a máquina através de uma geração
de corrente contínua através de máquinas rotativas, aqui nós vamos obter a tensão contínua através de um retificador com ponte a tiristoide. Então, essa experiência serve também como uma ponte para os cursos de acionamentos, para o curso de controle, para o curso de eletrônica de potência. Estamos aqui numa das partes mais importantes do laboratório, que é esse grupo motor de indução, geradores de corrente contínua. Nós temos um gerador de corrente contínua para 125 volts, outro gerador de corrente contínua para 250 volts. É daqui que sai a alimentação em corrente contínua para todo o laboratório de máquinas elétricas. E esse conjunto é acionado por um motor de indução, que está no meio. Esse motor de indução tem uma partida estrela triângulo, que quando nós fizermos, vocês, pelo barulho, vão perceber quando a máquina foi desconectada de Y para delta. Então, agora, nós vamos dar a partida nesse motor de indução para vocês perceberem o barulho, né, e o momento da conexão. Eu espero que vocês tenham sucesso, e nós também, né, nessa tentativa de tornar o curso de laboratório de máquinas elétricas um curso virtual. Obrigado.